Hoje eu quero falar sobre recomeços despertados com fome de Deus. Recomeços despertados com fome de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o Dr. Lucas, no capítulo de número 9, do versículo de 10 a 11. Número 9, Lucas 9, de 10 a 17. Assim diz a palavra que prevalece. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Betsaida, que no hebraico quer dizer casa da pesca. Era uma comunidade de pescadores ali perto de Cafarnaum, ou Quifarnaum, perto da aldeia de Naum, à beira também do lago de Genezaré, o lago da Galileia, o mar da Galileia, ou Quinéret, como assim quiserem chamar. E o texto diz assim: mas as multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Do que Jesus falava para aquelas multidões? Do reino de Deus. Grave bem isso. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. E socorria os que tinham necessidade de cura. E socorria os que tinham necessidade de cura, de serem curados. Mas ele estava falando sobre o reino de Deus. E ao mesmo tempo, ele estava curando as pessoas. Bora lá. Mas o dia começava a declinar, já era tarde. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento. Que tipo de alimento ali os discípulos estavam falando? Do alimento físico, do pão, do arroz, do feijão, do peixe. Era do alimento para alimentar o seu corpo. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. O que Jesus estava distribuindo ali para aquela multidão era o alimento espiritual, pois ele falava do reino de Deus. Então, quando os discípulos foram conversar com ele a respeito da multidão, porque o dia já estava findando, e aquela multidão com certeza estaria com fome de um alimento físico, o que eles foram dizer é o seguinte: Senhor, nós não temos pão, nós não temos peixe, nós não temos como alimentar essa multidão. E eles responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Naquela época só se contava os homens. Era muito mais. 5.000 homens, também tinham as mulheres e também tinham as crianças, que porventura estivessem ali. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se
em grupos de 50. Organize a multidão. Eles atenderam, acomodando todos, e tomando os 5 pães e os dois peixes, eles distribuíram entre o povo. Mas como assim, apóstolo? Olha só. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. E partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante daquela multidão. O texto diz que comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. O milagre foi tão grande que sobejou, ou seja, sobrou, depois de alimentar toda aquela multidão. Vamos orar. Deus Pai, Deus Santo, nós te rendemos graças por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Mais uma vez eu lhe peço, usa-me na instrumentalidade do teu Espírito, para ensinar, para confortar e para demonstrar ao teu povo sempre a luz da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Acho que há 2 semanas atrás eu ministrei uma mensagem que eu trouxe a ilustração do Salmo 42, no qual o salmista diz que assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? E eu falei sobre essa sede da corça, que é por necessidade. Ela não é só a sede de tomar a água, mas a necessidade de sobrevivência. A corça, ela solta um cheiro que atrai a presa. Ou seja, em todo tempo a corça está correndo risco de vida. Não só pela água para beber, mas pela água para se banhar. A corça, ela suspira por águas, ou seja, ela fareja a água, ela precisa, ela necessita da água. Não só por uma questão de matar a sede, mas para ela se lavar, para tirar aquele cheiro e não atrair a presença de predadores, que com certeza, se a encontrarem, irão matá-la. Há algo interessante também sobre a corça. Ela grita desesperadamente. Ela chama a atenção. Ela busca a água desesperadamente. Então isso é sede. É vontade de estar todo o tempo ali perto de algum lugar que haja água. Voltando aqui para o texto de Lucas 9. E pensando acerca daquele momento, eu fiquei pensando comigo hoje.
Qual a diferença daqueles que estavam com Jesus naquele dia em que Jesus falava sobre o reino, naquele dia em que houve aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e daqueles que não foram onde Jesus estava? Tem muita gente que poderia estar lá, mas não estava. Tem muita gente que estava ali perto, que poderia parar ali os seus afazeres, poderia parar o que estava fazendo, poderia deixar um pouco, né, de lado ali aquilo que ele achava como prioridade e ir lá ouvir Jesus falar sobre o reino de Deus. Qual a diferença desses dois grupos, daqueles que estavam e daqueles que não estavam? Eu sou enfático em dizer, Gilton Santos, que era fome. Aqueles que estavam aonde Jesus estavam com muita fome. Eles estavam, não era só o very hungry, Rafael, era o starved, com muita fome, mas muita fome mesmo, de ouvir Jesus. Lembra que o texto diz que Jesus estava falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Eles estavam com muita fome de ouvir acerca do reino de Deus. Não era pães que eles queriam, não era peixes que eles queriam, mesmo porque eles não tinham a quantidade de pães e a quantidade de peixes que era necessário para alimentar aquela multidão. Era fome. Eles queriam estar perto de Jesus, Neuber. Eles queriam, pastor Alex, ouvir Jesus. O reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus. Eles não queriam mais ir embora. Enquanto Jesus estava falando, eles esqueceram do tempo. Eles esqueceram do relógio, da hora. Eles estavam assentados ali, cada um em um lugar ali numa pedra, ali numa grama, assentados, enquanto Jesus estava mais ao alto, porventura em cima de uma rocha, de alguma coisa, e ele pregava, e ele ministrava sobre o reino de Deus. Por que que eles não queriam ir embora? Porque eles estavam tendo as suas almas alimentadas. Eles estavam sendo alimentados no seu espírito. Eles se esqueceram tanto que o dia chegou ao final. O texto diz que se declinava o dia. O texto diz que os discípulos chegaram para Jesus preocupados e disseram: não tem pão para alimentar essa multidão, mestre. Não tem peixe para alimentar essa multidão. Nós precisamos despedir essa multidão para as cidades circunvizinhas, para que eles possam se hospedar e se alimentar. E Jesus, entendendo que também as cidades circunvizinhas não tinham a estrutura necessária para receber aquela quantidade de gente, ele pensou:
me traga os pães que vocês têm e os peixes. Organiza as pessoas em grupos, porque nós vamos alimentá-las. Sabe, gente, eu fiquei pensando assim, será o que os discípulos pensaram ali naquela hora? São 5 pães, né? E 2 peixes. O que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer na hora dessa? Jesus estava falando sobre o reino de Deus. A palavra diz que não há nada que nós recebamos aqui nessa terra que não venha do céu, do Pai das luzes, que não venha do reino. E com certeza Jesus falou da abundância do reino. Com certeza Jesus falou da prosperidade do reino. Com certeza Jesus falou que o reino era sobrenatural. E ele levantou aqueles pães, aqueles peixes, e disse: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei de todo o universo, que nos tem dado do fruto da terra. Levantou os pães, o lechem, e levantou o dag, ou os dags, eram os peixes que ele tinha. Levantou e os abençoou. E naquele momento aconteceu algo sobrenatural. Tudo se multiplicou. O reino tem essa capacidade de multiplicar, de suprir tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós desejamos. Aconteceu um milagre tremendo. Jesus supriu ali a necessidade física também daqueles que estavam ali. Ele alimentou aquela multidão com pães e com peixes em abundância. Jesus sabia o que aquela multidão necessitava. Ele sabia que o seu tempo ali em ministrar para aquela multidão não era um tempo desperdiçado, não era um tempo perdido. E que aquelas pessoas estavam com muita fome. E que não era apenas a fome do alimento físico, porque senão elas não estariam ali. Mas elas foram saciadas na sua fome física, porque elas estavam com fome de Deus. A palavra diz que não existe, nunca haverá um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Fome de Deus. Você já sentiu fome de Deus? Você já sentiu fome de Deus? Aquela multidão estava com fome de Deus. E elas estavam ali saciando a sua fome. Elas queriam estar perto de Jesus, elas queriam estar perto da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 8,
Ele diz que a palavra sempre está perto da sua boca e no teu coração. A palavra é a raiz que produz o alimento da nossa alma. Por isso, se essa raiz, a raiz que está no nosso coração e na nossa alma for santa, assim também serão os ramos. Por isso, aquele que sonda o nosso coração sabe qual é a fome da sua alma hoje. É por isso que neste ano de recomeços, nós precisamos buscar ser despertados. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: desperta. Mais uma vez, às vezes ela não escutou, olha assim: desperta. Desperta. Dorme não. Desperta. Por quê, apóstolo? Porque somente os despertados têm fome de Deus. O texto diz: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Eu já disse que Betsaida significa cidade da pesca. Será que fome por Deus é algo real nos nossos dias? Será que realmente nós estamos com fome de Deus? Será que você está com fome de Deus? Será que nós temos declarado essa necessidade por alimento espiritual? Porque aqueles que são declaradamente necessitados do alimento espiritual têm a sua fome saciada. Quem crê nisso? Aqueles que têm declarado a sua fome por Deus, têm a sua fome saciada. Lembra da corça? Gritando por água. Fome por Deus é uma fome gritante na nossa alma. Chega a doer a alma. Quando você está com fome de alimento, você passa o dia todo, você correu para um lado, correu para o outro, e você está com fome. Não comeu nada. Às vezes você chega assim, 4 horas da tarde, você diz assim: caramba, eu escorri tanto hoje, Gildo, que eu não almocei. Olha, eu saí de casa, também não tomei café. Rapaz, estou com uma dor no estômago. Fome dá dor no estômago, sabia? Ai, passei da hora de comer, dor de cabeça. É porque eu não comi hoje. A pessoa fica o quê? Tem gente que dá até vertigem, né? Fica tonta. Tem gente que por causa de um gole de café já dá dor de cabeça, já fica mal, já fica, né? Fica de mau humor. Você imagina sem comer, gente. Quem é que tomou café hoje? Faça com a mão. Se você não tomou café, quem é que almoçou? Faça com a mão. Ótimo. Quem aqui depois do almoço saiu beliscando alguma coisinha? Faça com a mão. Um docinho, um negócio, uma bolacha. É bom, né? Eu gosto muito daquele biscoito do Mabel. Eu tinha um tio, Francimar, ele é mazinho, né? Hoje ele mora em Foz do Iguaçu. Morreu não, né? Francimar. Graças a Deus, está vivo. Lá em Foz do Iguaçu. Eu tenho um tio, né?
Esse tio, ele, antes de ir trabalhar na Polícia Federal, e se mudar para Foz do Iguaçu, ele era representante comercial de um biscoito chamado Mabel. Quem conhece? Não tem problema eu falar aqui, porque esse biscoito já é conhecido aí há muitos anos. E a minha alegria quando criança é quando ele parava a Kombi na frente da minha casa. Quando ele parava, pastor Alex, a Kombi na frente da minha casa, eu sei que ia ter biscoito Mabel. Era caro, gente, naquela época. Difícil. E sempre ele dava ali para minha mãe 3, 4 pacotinhos de biscoito Mabel. Gente, era uma alegria para mim. E eu comia, sentava no sofá, ó. Eu melava, pegava o biscoito Mabel, mergulhava no café e comia. Que ele ficava molinho, né? Eu gravava no café e comia. Mas, gente, uma delícia. E aí, tinha uma outra coisa também que era muito difícil, que a gente não tinha. Leite em pó, que é uma delícia. Leite em pó. Quem gosta de leite em pó aqui, faz assim com a mão. Ah, todo mundo. Todo mundo teve infância, né? Leite em pó, leite ninho. Aí, às vezes, quando eu vou ao supermercado e quando eu vejo um biscoito Mabel, eu vou lá e compro um pacote. Compro um pacote de biscoito, põe no carrinho. E aí, às vezes, quando eu termino de almoçar, aí eu pego, termino de almoçar, tá? Aí eu pego umas 2 colheres de leite em pó, coloco num copo, coloco uma aguinha gelada, mexo para ele ficar bem mais grossinho um pouquinho, né? Assim, bem pastoso. Sento no sofá, pego um pacote de biscoito Mabel e vou comer com leite ninho. Ninguém gosta, né? Só o apóstolo. E aí eu vou comer com leite ninho. Aí a apóstola fala assim, eu não sei como que você consegue, depois do almoço, comer biscoito Mabel com leite ninho. Aí eu digo para ela assim, é uma delícia. Mas é lembrando, gente. E eu como aquilo ali com prazer, sabe? Agradecendo a Deus de ter ali a minha vontade suprida. Comer biscoito Mabel com leite em pó. Mas por que eu falei isso? Porque eu estava falando de alimento, né? Quem que se alimentou hoje? Quem que foi lá e beliscou depois do almoço? Ou seja, quem lanchou aqui hoje? Fala assim, tem uns que lancharam, outros não, só beliscaram. Mas quem vai comer alguma coisa hoje ainda quando chegar em casa? Tomar um copo com leite, ou comer um biscoito, ou um cachorro quente, quem que vai? Vai, gente. Ou seja, nós temos fome em todo tempo. Nós temos fome, gente, todo tempo. Nós somos famintos. O ser humano é faminto. Quando fala em comida, ele já... Teve um pregador aqui ontem que falou muito de comida, né, Gilton? Gosta de comer, né? Eu vi aqui ontem ele falando. Gosta de comida. Gosta de ser convidado onde tem comida. Eu vi a ministração dele ontem. Então, a gente é assim, nós somos seres humanos, nós precisamos alimentar a nossa carne. E o nosso espírito? Como ele fica, gente? Como ele fica? Você acha que o seu espírito, ele fica bem alimentado quando você passa a semana toda sem ler a palavra? Hã? Você acha que fica?
Você acha que o seu espírito fica bem alimentado quando você passa a semana toda sem orar, sem falar com o papai? Você acha que como fica o seu espírito quando você, crente, deixa de congregar, de ouvir a palavra, de estar sendo alimentado pela palavra? Como que você acha que fica o seu espírito, a sua alma? Diga, fica com fome. Diga, fica com muita fome. É uma alma que está passando fome. Didático, né? Estou tentando ser didático com vocês. E o que acontece com alguém que passa fome? Vai emagrecendo, vai emagrecendo, vai emagrecendo. Vai emagrecendo, vai perdendo todos os nutrientes, vai emagrecendo, vai ficando ali raquítico, até morrer. Quando a pessoa tem greve de fome, qual o risco que ela está correndo? Risco de morte. Morrer. Porque não está se alimentando, e não está se alimentando bem. É por isso que nós precisamos saciar a nossa fome por Deus. Nós necessitamos do alimento espiritual para termos a nossa fome saciada por Deus. Quando nós não estamos nos alimentando espiritualmente, a nossa alma começa a gritar como uma corça, pedindo por alimento espiritual. Nós temos essa necessidade no nosso espírito. Uma fome de eternidade. Viu como quando eu falei da música, né? Essa música escatológica, falando da volta de Jesus. Isso nos dá esperança, gente. Isso é uma música que alimenta, viu, Gilton? Porque a gente está ali cantando, vem Jesus, ó Jesus, vem buscar a sua igreja, sabe? É isso. Quando a nossa alma é saciada, a nossa vida, ela tem sentido. Ou seja, quando a nossa fome é saciada, a nossa vida encontra uma razão, ou seja, nós encontramos uma razão de existir. Nós precisamos mergulhar nas despensas do céu. Nós precisamos nos alimentar das despensas do reino. O que Jesus estava falando ali para aquele povo? Jesus estava falando acerca do reino de Deus. Jesus estava tirando das despensas do reino de Deus e saciando a sede daquele povo que estava ali famintos pela palavra. Sim, eles estavam ali mergulhados em Deus. Mergulhados em Deus. Eles não queriam sair de perto de Yeshua. Eles não queriam sair de perto de Jesus. Eles estavam ali atentos, ouvindo a palavra. A fé estava sendo gerada no coração deles, porque ela vem, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
mergulhados em Jesus. Nós precisamos mergulhar em Jesus. Nós precisamos mergulhar em Deus para ter a nossa fome saciada. Precisamos parar de deixar a nossa alma passar fome, enquanto nós estamos apenas alimentando a nossa carne. As despensas do céu estão abarrotadas de alimento. Jesus estava mostrando ali, assim como eu estou alimentando vocês com esses pães e esses peixes, eu também estou alimentando a alma de vocês com a palavra. E aí o que aconteceu? O que aconteceu com aquele alimento? Depois que toda a multidão estava saciada, sobejou. Assim são as despensas do céu, pastor Alex. Estão sempre transbordando, estão sempre sobejando. Está sobrando alimento espiritual para saciar a nossa alma. E o que nós estamos fazendo? Quando nós não recebemos, é duro o que eu vou falar aqui, tá, gente? É duro o que eu vou falar aqui, mas é a verdade. E vocês me conhecem que eu não sou de ficar com boca de veludo, né? O que eu tenho que falar, eu falo. Quando nós não estamos sendo alimentados pelas dispensas de Deus, estamos sendo alimentados pelas dispensas do diabo. Para não falar as dispensas do inferno. Como assim, apóstolo? Se você não está recebendo de Deus, você que está me ouvindo aí agora ao vivo, se você não está bebendo na fonte do reino, você está bebendo em outro lugar, porque senão você já estaria morto. Né? Alguma coisa está alimentando a sua alma. Se não é Deus, é outra coisa. E até sem perceber. Eu não estou dizendo que isso é voluntário, viu, Neuber? Até involuntariamente. Você está alimentando a sua alma com alguma coisa. É isso que estou querendo dizer. Não é que você está mergulhado no diabo, ou se você está mergulhado no inferno. É porque alguma coisa está alimentando a sua alma. E quando eu digo fome, é fome de Deus. Jesus, em João capítulo 6, no versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim, nunca, diga nunca, terá sede. Sabe, queridos discípulos do avivamento, nós precisamos externar a nossa fome por Deus. Mas o que nós temos visto são pessoas externando a sua fome por outras coisas. Não que isso não seja bom, no sentido daquilo que vai te trazer benefício. Mas é bom equilibrar isso, não é, gente? Não é bom trazer o equilíbrio? É bom equilibrar isso. Não podemos saciar apenas a fome da carne.
e deixar o nosso espírito morrer, deixar a nossa alma sofrer. Precisamos buscar se alimentar dos celeiros celestiais, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando você, quem já andou de avião aqui? Faça com a mão. Todo mundo, né? Ou quase todo mundo. Quando você entra numa aeronave, tem uma mulher que chama aeromoça, ou um comissário de bordo, né? Um homem. Ele faz ali todas aquelas explicações de como você deve se comportar diante de uma turbulência ou diante de um acidente aéreo. Seu avião cai no mar, né? Você tem você usa ali o assento para você boiar, né? Aí se tem turbulência, dependendo da situação, você olha para cima, tem um compartimento que vai cair uma máscara de oxigênio. E aí ele fala sobre as portas de emergência, né? Ele aponta a porta de emergência, explica o que se deve fazer. Então ele dá toda uma explicação detalhada, né? Sobre a questão da segurança na aeronave. Explica como colocar o cinto, como apertar o cinto de segurança, né? Belt. Então, ali, ele explica tudo, mas o que me chama mais a atenção ali é na máscara mesmo, na máscara de oxigênio. Se tiver uma criança perto de você, você vai colocar primeiro a máscara em você ou na criança? A máscara de despressurização é colocada primeiro em você. Apóstolo, mas em você. Depois em outras pessoas, depois na criança, depois nas outras pessoas. Por que, apóstolo? Porque uma pessoa só pode socorrer a outra se ela estiver oxigenada. Se ela estiver ali alimentada. É por isso que a gente diz que um doente, ele não pode cuidar de outro doente. Ou seja, nós precisamos de nos oxigenar. Diga, eu preciso de oxigenação. Nós precisamos, gente. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Nós precisamos de oxigenação. Deus quer despertar essa geração, amém? Deus quer nos despertar, amém? Recomeços tem tudo a ver com despertamento, tá, gente? Avivamento tem tudo a ver com despertamento. Não adianta que eu falar só de avivamento e você ficar só com a palavra que eu falei, mas continuar com a mesma vida. Só na hora, glória a Deus e aleluia, e só na hora dá o pulo, só na hora roda, só na hora chora, mas depois não. Nós estamos falando do despertamento de uma geração, o despertamento dessa geração, que nós fazemos parte,
que nós estamos inseridos nela. E o desafio é tão grande, gente, que nós precisamos, e a igreja tem essa missão, de despertar uma geração ocupada demais para ter intimidade com Deus. Você sabia que essa geração é uma geração muito ocupada? Mas apóstolo, hoje nós temos a internet, nós temos tudo, está mais fácil as coisas, você se engana. Lembra quando eu disse que em todo o tempo nós estamos fazendo alguma coisa? Nós estamos sempre ocupados. Você sabia que quando você está olhando o seu Instagram, você está ocupando o seu tempo? Você sabia disso? Você sabia disso? Sabia quando você está olhando o seu WhatsApp, você está ocupando o seu tempo? Você sabia quando você está olhando o seu Facebook, você está ocupando o seu tempo? Antigamente nós não tínhamos isso, né? Eu sou da época, gente, do telefone. Nós, né, Maria José? Né, apóstolo? Nós. Somos dessa época, né, dona Célia? Que a gente só sabia que alguém queria falar com a gente quando a gente chegava em casa. Tinha o caderninho de anotação, de recado, gente. Diga, meu Deus. Diga, uau. Meu Deus. Você chegava em casa, eu dizia assim, mãe, tem recado aí para mim? A minha mãe dizia, fulano te ligou, Beltrano te ligou, ciclano te ligou. Nós somos essa geração, gente. Então nós estávamos todo o tempo trabalhando, mas nós não estávamos ocupados, mas não estávamos tão ocupados quanto nós estamos hoje. A gente está dentro do carro, eu estava ontem subindo ali o Bandeirante, aí eu fiquei observando, né? Não tinha um carro, Gilton, que o passageiro não estava olhando no celular. Ocupado. Eu falo assim, somos nós. Quando para no trânsito, o que o motorista do carro faz? Vai olhar o quê, Gilton? Celular. E é uma ansiedade, né, Alega? A gente parou o carro ali. Aliás, tem gente que fica olhando o celular com o carro no trânsito. Olhando, tal e tal. Sempre nós estamos fazendo alguma coisa. Estamos super ocupados, gente. Ocupados. E nós estamos tão ocupados que nos esquecemos que precisamos ter intimidade com Deus. Porque nem sempre nós estamos ali no Instagram olhando, nós estamos olhando as coisas do reino. Não, a gente olha de tudo. Eu nunca vi um aplicativo mais sem futuro do que um tal de TikTok. Nunca vi. Mas está todo mundo ali, ó, olhando. Gente, fazendo dancinha, fazendo isso, fazendo palhaçada, fazendo graça, fazendo uns velhos, fazendo, sabe? Eu fico olhando, meu Deus do céu. Sim, já olhei, gente. TikTok é o nome do negócio. Mas assim, é muita besteira. Gente, é muita besteira. A gente perde tempo com muita bobagem. Muito tempo. Teve um dia que eu estava, né? E chama a atenção, né? Eu estava, pai, passava um vídeo, aí eu ria e tal, passava, é tanta palhaçada, passava, e aí eu fiquei, quando eu olhei, já tinha aqui, uns 20 minutos que eu estava naquele trem, aí eu despertei, falei, opa, peraí. Opa, peraí, gente. Aí eu fechei. Eu disse assim, estou perdendo tempo. Como que se não tivesse nada para a gente fazer, Alex.
E a gente precisa estar vigiando todo o tempo. Não é só vocês, não. Somos nós, pastores, apóstolos, todo mundo, gente. Todo o tempo a gente precisa de estar se vigiando. Porque o diabo, vosso adversário, ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando o momento de nos tragar. Está dizendo se é novo convertido, se é novo crente, se é velho crente, se é diácono, se é presbítero, se é obreiro, se é líder de célula, se é pastor, se é apóstolo. Está dizendo o nome? É todo mundo, gente. É todo mundo. E eu me incluo também. É todo mundo, todo tempo. Mas a multidão, ao saberem que Jesus estava passando por aquela região de Betsaida, a multidão seguiu Jesus. Cuidado quando Deus chamar o seu nome 2 vezes. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, enquanto a sua irmã Maria escolheu a parte melhor. Aleluia. Vamos para cá, né? Vamos para o louvor. Você não vai pregar mais não, apóstolo? Nós temos a segunda parte da mensagem domingo que vem. Quem está querendo ouvir a segunda parte da mensagem, faz assim com a mão. Então você vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Saulo, Saulo. Marta, Marta. Jerusalém, Jerusalém. Fome de Deus. Diga, eu preciso me alimentar das despensas do reino de Deus. Cuidado. Cuidado quando Deus chamar o seu nome mais de uma vez. Cuidado. Cuidado. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, preste atenção aqui, deixa eu falar isso aqui para você. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, seu amigo, que havia morrido, Marta ignorou a sua presença. Meu Deus. Cuidado para você não estar ignorando a presença do Mestre na sua casa.
por você estar muito ocupado. Por você estar muito ocupada. Cuidado. Para você não ignorar a presença do Mestre na sua vida. Por ela estar muito corrida. Cuidado, sabe por quê? Porque Ele vai chamar o seu nome. Mais de uma vez. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, sentarei na sua mesa e saciarei a sua fome. Eu cearei com você e você comigo. Mas se você estiver muito ocupado, não abrindo a porta, eu vou embora. Eu vou embora. Mas você vai ficar com a minha voz te chamando mais de uma vez. Sabe, queridos, Deus quer saciar a sua fome, a minha fome, a nossa fome. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não vai te alimentar compulsoriamente, por força. Jesus é muito educado. Jesus é uma pessoa finíssima. Diz: Jesus é uma pessoa finíssima, de bom trato, hiper, super educado. Ele não vai empurrar a Bíblia de goela abaixo em você. Ele não vai te pegar pelos cabelos e te puxar para a igreja, para a célula, para a rede de jovens. Ele não vai fazer isso. Não espere isso de Deus. Não espere que Deus vai mandar um anjo com a espada desnuda de fogo na mão, vai colocar no seu pescoço, vai dizer assim: vai para a igreja. Vai não. Ele não vai fazer isso. Lê a Bíblia. Ele não vai fazer isso. Vai orar. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai meu filho, minha filha, estou na sua porta. Fome de Deus. A gente tem que ir lá, colocar no prato. Marta ignorou a presença do Mestre, pois estava muito ocupada, preocupada, chateada, magoada, até com o próprio Mestre, pastor Alex. Por que ele não veio antes? Antes do meu irmão ter morrido.
mestre, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Estava chateado, estava magoado, estava com raiva de Deus. Raiva de Deus. Quem já viu uma pessoa com raiva de Deus? Faz assim com a mão. Eu já vi. Com raiva de Deus. Embirrado, emburrado. Ela estava emburrada. Aí ela foi e ignorou a presença do mestre. E aí sabe o que aconteceu com ela, Neuber? Ela perdeu os momentos únicos da vida dela. O que ela nunca poderia perder, Teta, ela perdeu. Ela podia perder tudo, menos, pastor Alex, a presença do mestre na sua casa, a presença do mestre na sua vida, a presença do mestre na sua família. Ela poderia perder tudo, menos a presença de Jesus. Está na hora de recomeçar, viu, gente? Está na hora de despertar. Ela estava perdendo momentos íntimos, únicos de intimidade com o Senhor. Enquanto Maria estava mergulhada aos pés do Mestre, recebendo tudo que Ele tinha para dar, se enchendo de Deus, enquanto Marta estava ali questionando isso, questionando aquilo, falando isso, falando aquilo, perdendo tempo, um tempo precioso. Queria que você ficasse.